Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da live O Evangelho no Lar, nessa quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. 5 minutos de sabedoria. Hoje nós teremos o Evangelho, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E quem vai hoje coordenar o estudo é a Cris Matos. Cris, fica à vontade. Obrigada, Badia. Boa noite a todos. Como de costume, vamos fazer a nossa prece antes de iniciarmos o nosso estudo, né? A nossa reflexão sobre esse capítulo do Evangelho. Jesus, mestre querido, príncipe da paz, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez. Que possamos, Senhor, estar receptivos aos teus ensinamentos, para que, de alguma forma, possamos acalmar os nossos corações, auxiliar aqueles que necessitam, muitas vezes mais do que nós próprios. Derrame sobre todos nós, sobre todos os lares, sobre todos os quadrantes do globo terrestre, Senhor. A paz, a esperança, a fé, a alegria, a harmonia e o equilíbrio de mente, principalmente, se assim for. Graças a Deus, que assim seja. Então, a nossa reflexão sobre a noite de hoje, como disse a Badia, será sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Farei a leitura dos dois itens, né, contidos nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Para compreendermos melhor estas máximas, nós precisamos entender quem são esses aflitos bem-aventurados que Jesus disse. Serão todos os aflitos? Serão todos os que sofrem? Todos os que choram? Né? Todos os que padecem de uma situação ou outra? Aí nós vamos responder essa pergunta no decorrer do nosso estudo. Outra questão é: essas aflições vivenciadas, elas são justas? Quais seriam as causas dessas aflições? São atuais ou têm origem em outras existências? Por que do esquecimento do passado? Quais são os motivos de quem está em aflição para se sentir resignado? Vamos falar também sobre o suicídio e a loucura. E, sempre como
de costume, no final de cada capítulo, vem as instruções dos Espíritos, né? Onde nós faremos uma diferenciação entre o que é bem sofrer e o que é mal sofrer, o mal e o remédio, né? E a felicidade não é deste mundo. Então, quando se trata do assunto aflições, fica impossível que nós não façamos, né, uma observação mais profunda dos dias que estamos vivendo aqui na Terra. E nós precisamos partir da seguinte máxima. E Jesus diz o seguinte, que serão consolados, né, os aflitos. Mas essa consolação, ela acontecerá numa vida futura. Mas, ainda assim, tendo essa noção de vida futura, fica difícil ainda o entendimento do porquê, né? Do porquê da dor, do porquê da aflição, do sofrimento para ser feliz. Então, nós fazemos, dentro de nós, muitas perguntas para compreendermos, né, o porquê dessas aflições e se há ou não essa justiça nas aflições. Então, muitas dessas perguntas são: por que, né, a vida sorri para uns, enquanto para outros é somente luta? Por que a gente vê o bem e o mal, né, tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude? Por que homens virtuosos padecem ao lado de homens malvados que prosperam? Por que uns nascem na riqueza, né, e outros na miséria, sem nada terem feito para justificar essa situação? Então, são essas e tantos outros questionamentos, perguntas que nós fazemos e ficamos em busca dessas respostas. E para a gente poder compreender melhor essa situação, é preciso que nós não nos fixemos na vida atual, na vida terrena, na vida física. É preciso que nós ampliemos a nossa visão de vida. É preciso, né, que nós olhemos para frente, para a vida maior e verdadeira, que é a vida espiritual. Bom, com esse entendimento, nós também faremos um outro, que é Deus. Acreditamos que Deus é todo bondade e todo justiça. Se Deus é justo, né? Então, as vicissitudes, as dificuldades, os desafios, as aflições que ocorrem na vida, elas têm que ter uma causa, e essa causa também deve ser justa, mesmo que nós não a conheçamos, mas essa causa é justa. Muito bem. Agora, essa causa, ela pode ter duas origens. Uma na vida atual e outra em existências passadas. Quando a gente remete, né, à fonte dos males que acontecem na Terra, nós vamos ver que muitos deles são consequências do caráter e da conduta daqueles que, no momento, estão em sofrimento, em aflição, né? Quantos de nós, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, né, da ambição, não tomamos caminhos errados, que nossa consciência nos diz que são errados, mas ainda assim nós insistimos em percorrer aquele caminho? Quantos de nós não se arruinam também por falta de disciplina, por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mau comportamento, por não saberem dominar, por não saberem controlar, né, os seus desejos, os seus instintos? E aí o Evangelho ele traz um exemplo bastante comum,
que são as uniões infelizes. Por que, né, que essas uniões acontecem? Porque a maioria delas não é feita com base no coração, no sentimento. Existe muito interesse, né? Existe muita vaidade. Por que acontecem tantas dissensões, tantas disputas, muitas vezes que levam à morte, né? Que, enquanto elas poderiam ser evitadas se a gente fizesse uso da moderação, se a gente fosse menos suscetível, né? Com relação às doenças, a mesma coisa. Quantas doenças não têm como causa a intemperança, né, e os excessos de toda a ordem? E aí o Evangelho vai traçando uma linha bem grande a respeito de várias situações na vida, nas quais muitas delas têm causas na existência atual, por todas esses comportamentos, né, por todas essas atitudes que nós mesmos mantemos e alimentamos. E daí ele chega num certo ponto que ele dá uma puxada de orelha em nós, dizendo o seguinte: todos nós que estamos em sofrimento, em aflição, em dificuldades, enfrentando os desafios dos mais variados níveis e tipos, que a gente pare um momento e pergunte a nós mesmos, ao nosso coração, ao mais íntimo de nós, se nós tivéssemos tomado um outro caminho, se tivéssemos tido outras atitudes em relação a determinada situação, se tivéssemos mais prudência, fôssemos mais previdentes, se todos esses cuidados, né, se todas essas observações tivessem sido feitas por nós, se nós não teríamos evitado todo esse amargura pelas quais estamos atravessando. Então, ele faz nos leva a fazer esse questionamento. E quem de nós fizer esse questionamento com toda a coragem, com toda a sinceridade e honestidade, nós chegaremos a uma única resposta. Sim. Se nós tivéssemos parado um pouquinho e refletido, né, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, com certeza não estaríamos atravessando por muitas turbulências. E isso é só a gente fazer que nós vamos entender o que o Evangelho vem nos dizer. Diz também, o homem, na sua grande maioria, né, quando ele sofre a consequência do seu ato impensado, ele procura achar o responsável pela situação. No primeiro momento, ele se recusa a enxergar que o único responsável pelaquela situação mal sucedida é ele mesmo. Ele é o causador daquela situação aflitiva, na maioria das vezes, pela qual ele está atravessando. Mas, ao invés disso, né, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, a gente procura responsabilizar terceiros. Responsabilizamos a nossa má sorte, responsabilizamos a providência divina, responsabilizamos a falta de oportunidade, e por aí vai. Mas, no fundo, a nossa consciência nos diz: somos nós os únicos responsáveis pelo êxito ou não das nossas ações. E ainda, nessa questão das causas atuais das aflições, nós vamos ter o entendimento de que a lei humana, né, ela chega a alcançar certas faltas, e essas faltas, elas são punidas.
principalmente quando é em relação à sociedade. Mas existem certas faltas que, aos olhos da sociedade, aos olhos da lei humana, elas não são passíveis de punição. Mas, aos olhos de Deus, elas são consideradas faltas e graves, né? E daí, muitos pensam assim, mas eu estou atravessando isso, é castigo de Deus. Deus está me castigando. Não tem nada disso. Deus, quando a gente passa a ter o entendimento que aquela energia amorosa, criador de tudo, nós não temos mais que conceber essa ideia de castigo aos desafios e aflições que atravessamos durante a nossa vida. Nós precisamos compreender que esses sofrimentos são consequências, na maioria das vezes, dos nossos atos mal tomados, das decisões e escolhas equivocadas que fizemos. Mas nem por isso devemos ficar, né, repisando nessas culpas das escolhas erradas. Nós não podemos parar. Nós precisamos seguir, nós precisamos avançar. E aí que entra a fé no futuro, na vida futura, a esperança, né? Aí que entra a resignação, porque eu já tenho esse conhecimento de que nada é por acaso e que muitas das minhas escolhas, embora tenham sido equivocadas, naquele momento era a consciência que eu tinha a respeito daquela situação. Mas hoje eu já tenho uma outra visão daquilo tudo. E se hoje eu tivesse nas mesmas condições, provavelmente a minha escolha seria outra, né? Então, com isso, nós vamos evitando sofrimentos desnecessários. Mas esses desafios, essas aflições, essas dores, esse sofrimento, como eu falei anteriormente, a gente precisa olhá-los sobre um outro prisma, sobre o prisma do aprendizado. Por quê? Eles são a amostra de que nós, né, andamos mal. E aí existe, então, esses desafios existem para nos fazer retomar o caminho correto, para mostrar para a gente que é preciso que melhoremos o nosso interior, que é preciso que busquemos, né, novos caminhos, novas soluções, novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos, uma renovação no nosso interior, para que ao nosso redor as coisas também possam se modificar. Se eu continuo agindo, pensando, sentindo da mesma forma, as situações não se modificam. Elas vão se repetindo até que eu entenda que esse realmente não é o caminho a ser seguido, não é o melhor caminho a ser seguido. E é isso, muitas vezes, que essas experiências nos chegam, né, para muitas pessoas, já no final, né, quase que da existência, onde muitas vezes nós ouvimos muitos dos nossos irmãos dizerem: se eu soubesse o que naquele tempo, naquela época, o que eu sei hoje, eu teria evitado muitos dissabores. E é verdade. Mas também nós precisamos lembrar que após a tempestade vem a bonança. E que se hoje eu me encontro no campo de lutas ferrenhas, né? Amanhã, conforme o meu proceder, conforme o meu entendimento de que esses desafios não são castigo de Deus, mas são oportunidades, mesmo que dolorosas, oportunidades benditas de reparação daquele caminho equivocado que eu tomei. Então,
Isso tudo promove dentro da gente uma força, traz a esperança de que dias melhores virão. Existem também as causas anteriores às aflições. Quantos de nós, muitas vezes, na nossa pessoa, na nossa família, ou em nossas, em pessoas da nossa convivência, a gente vê que a pessoa não fez nada, absolutamente nada nessa existência para estar vivenciando experiências grandemente dolorosas, né? Muitas vezes são bebês, aí a gente pensa, puxa, mas é um bebê, não teve nem tempo de agir mal ou bem e está passando por essa situação. Então, o Evangelho vem nos dizer o seguinte, ele cita aqui vários exemplos, né, de crianças que partem do mundo físico, né, muito cedo, de pessoas que perdem, né, os seus bens, as suas fortunas, pessoas que já vêm com problemas seríssimos de saúde. Então, são situações que a gente fica pensando e não consegue compreender. Mas aí, o Evangelho, ele vem nos esclarecer que Deus não pune ninguém. Se as causas das aflições não se encontram nessa existência, por todas aquelas situações, por todas aquelas ações de faladas há pouco, é porque essa causa não está nessa existência, mas ela está em existências passadas. E nós, muitas vezes, não temos o conhecimento dessas causas. Nós apenas sofremos a consequência dela. Mas lembrando mais uma vez e sempre, nada acontece por acaso, não existe injustiça nesse mundo. Porque a partir do momento que eu acredito que eu estou numa situação difícil por injustiça, é porque eu também não creio que Deus é todo bondade e justiça. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. E é isso que o Evangelho vem nos ensinar. É esse roteiro, né, da fé, da esperança, do cultivo das virtudes, da compaixão, da tolerância, da misericórdia, né, da benevolência, da indulgência, onde nos mostra que o amor e a caridade são e sempre serão o nosso farol a ser guiado, né? E que Jesus é o nosso exemplo maior. E quantos de nós ainda ouvimos, mas eu sou assim ou assado, eu ainda tenho essa ou aquela mazela, mas eu estou longe de ser Jesus. Isso não é desculpa para a gente dar os passos rumo a essa modificação, a essa renovação interior, que nos levará a essa felicidade tão sonhada por todos nós. E essa felicidade não precisa a gente viver e esperar a outra, né, em outra existência ou no mundo espiritual. Nós podemos vivenciá-la aqui mesmo, com mais momentos de paz, mais momentos de tranquilidade, né, mais momentos de felicidade, de bem-estar. Nós podemos. É que nós tomamos, muitas vezes, caminhos errados, e conscientemente nós fazemos isso, ainda achando que a vida é aqui neste plano. Nós precisamos abrir, né, a nossa mente para isso, esse entendimento, trazer para o nosso coração, não apenas ficar na razão, de que a vida no plano físico, por mais longa que ela seja, ela é uma passagem, é um piscar de olhos, que a vida verdadeira é no plano espiritual. E eu posso conquistar, né, as bênçãos que eu desejo,
as benesses, a paz, tudo de melhor, ainda aqui, bastando que eu me esforce diuturnamente para modificar, né, o mau comportamento, a má conduta que eu ainda alimento dentro de mim. Ah, muitas vezes, essas provas, esses desafios, né, que a gente passa aqui, são provas que o próprio Espírito escolhe passar. Porque quando a gente está no mundo, na pátria maior, na pátria espiritual, a nossa percepção da vida, né, daquilo que a gente fez de bem, do avanço que a gente conseguiu realizar, de todas as dificuldades que conseguimos transpor, ela é muito mais clara do que quando nós estamos aqui nesse mundo do sentido. Então, quando a gente tem no mundo espiritual, que a gente se depara com tudo aquilo que fizemos, as oportunidades que conseguimos, né, agarrar, aquelas que nós não conseguimos. Então, isso tudo provoca em nós um anseio muito grande de renovação, de tentar mais uma vez e ser bem-sucedido nos novos desafios, nas novas provas, né? Que nos serão dadas em uma outra oportunidade. Então, a gente se prepara para voltar e para poder enfrentar esses desafios e vencê-los, né? Mas, quando a gente fala também em provas escolhidas, temos também que falar nas expiações, né? As expiações, elas provocam as aflições, sim, mas porque é necessário. Na verdade, são mazelas que precisam ser trabalhadas, né? Deus quer a nossa felicidade. Ele é o nosso Criador, Ele não nos criou para sofrermos, nem para sermos infelizes. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a assumir essa responsabilidade sobre as nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro. Nós temos essa condição de fazer, né? E quando nos sentimos enfraquecidos nessas decisões, que nos recolhamos, né? Que façamos a meditação, que façamos a oração e imploremos de joelho ao nosso Pai, a Jesus, aos espíritos superiores, que nos ajudem a tomar as decisões mais corretas, mais assertivas, para que não, ao invés de irmos, né, acabando com as nossas dívidas, né, entre aspas, digamos assim, a gente não conquiste mais. E sim, vamos melhorando, né, com o passar dos dias, dos anos, né, com essa nova existência que recebemos por misericórdia do Pai Criador. E por que muitos falam assim? Eu estou sofrendo, mas eu não sei, eu não lembro. Por que fala assim? Esse sofrimento, essa dor, essa aflição, se não foi provocada, né, nessa existência atual, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu preciso passar por isso? Por que eu não me lembro dos atos errados que eu fiz para poder estar agora tendo que quitar e reparar uma situação que eu nem sei se eu fiz ou não, e se eu fiz, quando eu fiz, como eu fiz. A resposta é uma só: a misericórdia divina. Porque se nós lembrássemos, convivemos num grupo familiar. Na maioria das vezes, é nesse grupo que nós temos arestas a serem, né, aparadas. Se todos nós tivéssemos a nossa memória, né,
muito clara daquilo que fizemos no passado, como nós conseguiríamos conviver com aquelas pessoas que provavelmente poderíamos ter feito um grande mal. Como é que ficaríamos? Ou então, se no polo contrário, fizemos um bem enorme, conseguimos auxiliar grandemente aquela pessoa que está ali convivendo conosco, será que eu teria condições de não ficar envaidecida por esse feito? Então, o esquecimento é a misericórdia divina dizendo: você foi colocado neste campo de atuação para que possa renovar-se interiormente, para que possa adquirir novos hábitos, para que possa melhorar moral e espiritualmente. Então, não importa aquilo que você fez, que você foi, aliás, o que você foi, né, na outra existência, o que importa é a oportunidade de agora, o momento de agora, que você aproveite essa oportunidade para que você se reconcilie, para que você dissolva, né, as animosidades, as inimizades, para que você recupere, né, aqueles sentimentos positivos que foram deixados de lado numa outra existência. Então, esse é o motivo do esquecimento do passado. É por isso que fala, temos que olhar para frente, temos que aproveitar a oportunidade e fazer todo o bem que pudermos, né? E por que devemos ter motivos, né, de resignação? O Evangelho diz: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. Qual que é o sentido dessas palavras de Jesus? Que os aflitos, eles serão consolados porque eles estão tendo a oportunidade, né, de reparação. A consciência está sendo aplacada, né, através das boas obras, através da própria transformação, através do esforço do melhoramento moral e espiritual. Então, por isso, né, serão consolados. É como um devedor. Quando a gente está devendo alguém e nós queremos sair daquela cobrança, quando nós conseguimos terminar de pagar o nosso débito com aquele credor, o alívio que nós sentimos é indescritível. Por quê? Porque nós não teremos mais aquela cobrança, não teremos mais aquela aflição, não teremos mais aquela apreensão, né? E poderemos seguir o rumo, né, mais ameno com a nossa vida. É a mesma coisa. Deus é o credor, só que ele não é um credor impassível. Muito pelo contrário. Por ser grandemente, por ser absolutamente, totalmente, plenamente misericordioso, justo e bom, essas dívidas que temos que ressarcir, né, porque infringimos as leis dele, elas não são aparadas, né, elas não são, digamos assim, pagas de uma vez. Quantos, né, de nós aguentaria passar pelos desafios reparadores se fôssemos ter que enfrentá-los todos de uma vez? Dificilmente. Então, é a misericórdia dele que nos faz, né, aos poucos,
dependendo única e exclusivamente da nossa boa vontade, do nosso esforço, sair, né, desse débito. Porque todos nós ansiamos pela liberdade, pela libertação, todos nós ansiamos pela felicidade. E nós vamos valorizar cada momento de felicidade quando conseguimos atravessar com resignação esses momentos difíceis. Nós saberemos valorizar, porque também nós temos a consciência que neste plano terreno, que é uma mescla de dor e de gozo, de alegria e de tristeza, são ciclos que nós vivenciamos neste plano. Então, por isso que é dito sempre, essas aflições, elas vão passar, e realmente elas passarão. Porque o aprendizado, ele precisa vir. Nós precisamos passar por esse aprendizado para nos fortalecermos, para sairmos da frouxidão moral, da preguiça, da inércia, da má vontade, né? Nós precisamos disso, porque se assim não fosse, se tudo fosse redondinho, tudo tivesse certinho, nós não conseguiríamos sair do lugar, pois nós nos acomodaríamos, enquanto que com os desafios, nós também vamos buscando meios de sair. Nós vamos aprimorando a nossa inteligência, a nossa observação, nós vamos nos interiorizando mais para poder ouvir mais a nossa voz, né, interior. Nós vamos dando mais valor, mais atenção à nossa intuição. Então, são todos esses desafios que nos levam a esse grande aprendizado. Por enquanto, né, poderia ser diferente? Poderia. Nós temos dois caminhos para esse aprendizado: o amor, o caminho do amor, o caminho da dor. Mas ainda, a grande parte da humanidade ainda não consegue, né, sair, se libertar através do caminho do amor. É preciso, né, que passe por esse cadinho para poder aprender a tomar o caminho correto e não voltar a cometer os mesmos equívocos. Então, tudo depende do nosso esforço, né? Eu não posso fazer pelo outro aquilo que cabe ao outro, mas eu posso, sim, auxiliar sempre. Onde quer que eu seja chamada a auxiliar, eu tenho essa obrigação de auxiliar. Eu não, muitos, né, ainda dentro desse contexto que estamos falando, pensam assim: mas é o karma do fulano, ele tem que passar por isso, é a prova dele, ele tem que passar. E muitos ainda, além de pensarem dessa forma, ainda dizem, ainda se acham no direito de colocar mais um pezinho ali para que dificulte mais a situação daquele que está passando pela provação. Então, não entendeu nada da mensagem do Cristo, que a lei é de amor e de caridade. Eu respondo pelos meus atos. Eu vou sofrer diretamente as consequências dos atos equivocados que eu cometi, seja nessa vida ou em outra vida. Pelo outro, eu não posso, né, modificar a atitude dele, mas se ele estiver necessitando de auxílio, eu tenho a obrigação de auxiliar. Até porque eu não sei se Deus me colocou neste caminho, junto a esse ser, para poder auxiliá-lo e também para que eu possa reparar alguma coisa nessa convivência, né? Então, a vida, ela tem muito mais profundidade do que a gente pensa. Nós não conhecemos nada, ou muito pouco,
daquilo que é a verdadeira realidade. Então, não julguemos, como diz o Evangelho, não julguemos, apenas façamos o nosso melhor, onde formos colocados por Jesus, que auxiliemos sempre, sem julgar, sem criticar, sem exigir nada em troca. Auxiliemos. Aí sim nós vamos começar a entender o que é a prática da lei do amor e da caridade. E quantos de nós, né, atravessando os desafios, essas aflições, né, sem procurar, sem ter a calma e a resignação necessárias, não conseguimos encarar a vida terrena, né? Não conseguimos ter fé no futuro, não conseguimos acreditar firmemente nas promessas de Jesus. E isso tudo, a fé no futuro, a confiança em Deus, né? Na justiça dele, na bondade, na misericórdia, isso tudo dá para a gente suporte para que a gente não caia nas malhas da loucura e do suicídio. Muitos desses casos são provocados, né, pelos desafios, pelas aflições que o homem não tem força de suportar. E aí que entra a beleza da doutrina espírita, que vem nos esclarecer sobre as nossas responsabilidades, sobre as vidas pregressas, sobre a vida espiritual, sobre as oportunidades que nos são dadas. E isso tudo vai nos fortalecendo. E, com isso, nós vamos criando uma couraça e uma força cada vez maior para enfrentar os desafios. Lembrando que nós somos conhecedores da consequência desse ato funesto que é o suicídio. Por isso, nós temos que ter um cuidado muito grande com os nossos jovens, as nossas crianças, com todos que nos cercam, sejam familiares ou não. Como educadora, a gente percebe nas escolas a quantidade de jovens e crianças vivendo essas aflições, porque a dor e o sofrimento, a aflição, não tem como mensurar. Muitas vezes, o que é um sofrimento para mim, não é para o outro, e vice-versa. Mas nós precisamos estar atentos e cuidadosos com relação às ideias materialistas que são disseminadas a todo vapor nas redes sociais, na internet. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Quantos dos nossos jovens e crianças não ficam, né, se comparando com o coleguinha, ou porque se comparando em termos de estética, se comparando em termos de condição financeira, inclusive em termos de intelectualidade. Então, o que nós precisamos passar para esses jovens, para essas crianças? Que cada um de nós é um ser individual, que cada um de nós tem a sua luz própria, e o que nos resta fazer é brilhar essa luz. E que nós não devemos, né, focar apenas e exclusivamente nessa vida material, mostrar para eles que essa vida material ela tem um começo, um meio e um fim, e que após o túmulo existe uma outra possibilidade, uma outra dimensão em que ele vai continuar realizando as mesmas coisas que ele fazia aqui e vai se aprimorando cada vez mais. E que nós somos espíritos, nós somos eternos, nós somos imortais, e que as conquistas das virtudes espirituais, essas sim, são o nosso grande tesouro, são um tesouro que nós devemos cultivar a todo custo, para que quando nós saiamos daqui, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos, mais humanos, né?
mais crentes, mais fraternos, mais solidários, mais compassivos e tantas outras, né, qualidades que precisamos desenvolver em nós. E os espíritos vêm nos instruir sobre o bem sofrer e mal sofrer. Sofrer por sofrer não acrescenta em nada. O que é esse bem sofrer que o Evangelho fala aqui? É você passar pelos desafios, enfrentar as provas, com a certeza de que elas findarão, que elas não são eternas. E por mais difíceis que elas sejam, elas vão terminar. E que nós nunca estamos desamparados. Que nos momentos mais cruciais das nossas aflições, nós estamos sendo carregados no colo pelo nosso Pai Criador e seus mensageiros. Que precisamos nos esforçar para fortalecer a nossa fé, que precisamos orar muito, mas muito, não apenas por nós e pelos nossos, mas por toda a humanidade. Que precisamos aprender a ter uma outra visão sobre os nossos semelhantes, olhar a cada um como se fosse, porque são a extensão de nós mesmos. E que todos compomos um grande elo de luz e de amor, e que um dia, com certeza, descobriremos que tudo está dentro de nós, mas que todo o caminho por nós percorrido para essa descoberta foram necessários, porque ainda não tínhamos a maturidade de consciência necessária para essa compreensão, e que tudo nos será revelado de acordo com com o despertar da nossa consciência. E que a prece sempre será um sustentáculo para a nossa alma, né? A fé, a prece, mas a prece feita de coração, aquela que fortalece, né, a nossa fé na bondade de Deus. Eu creio em Deus, mas eu sei porque eu creio. Eu creio, eu tenho fé, mas eu sei porque eu tenho fé. E lembrando sempre que o fardo é proporcional às nossas forças. Assim como nada é por acaso, ninguém vai carregar um fardo maior do que possa aguentar, né? E com resignação, com coragem, com boa vontade, nós vamos angariando para nós amigos encarnados e espirituais que nos vão dando o apoio necessário, o carinho, né, o ouvido, para que nós possamos atravessar os momentos difíceis que se vão nos apresentando no decorrer da existência terrena. Então, a fé é o remédio que combate todos os males. Lembrando que ainda o planeta Terra não é planeta, né, de só belezas não, de só gozos, né, de felicidade, mas sim ainda é um terreno árduo que nós caminhamos sobre ele, onde a ganância, a ambição, a maldade, a violência e todas essas ilusões do espírito ainda existem, mas nós devemos fazer a nossa parte, devemos levar o esclarecimento àquele que já quer e já pode ouvir, né? Ouvir não apenas com o ouvido físico, mas com a alma que possa interiorizar toda essa mensagem de Jesus, né? Trazendo para o seu dia a dia, para a sua vivência, essa prática, né, que ele nos ensinou e que nos ensina todos os dias. Basta que nós observemos
os acontecimentos ao nosso redor e que estejamos sempre atentos, né, para esses aprendizados e também e principalmente para o servir na seara dele, por menor que sejam as funções que ocupemos, mas que nós estejamos sempre preparados para esses aprendizados, para essas vivências. E evitemos, peçamos a Deus, ao Pai Criador, a nossa, já estou terminando, a coragem, né, para que a gente consiga ter um despertar de consciência e mudemos o rumo de nossas vidas para melhor. E é isso. Assim a gente conclui o estudo do Evangelho da noite de hoje. Obrigada.